Boa tarde, sejam então bem-vindos a esta especial informação aqui na Rádio Sines, onde alguns meses depois voltamos a falar da situação do Covid no Concelho de Sines. É a nossa convidada a doutora Fernanda Santos, que é delegada de saúde do Concelho de Sines, e também o doutor Nuno Mascarenhas, que é o presidente da Câmara Municipal de Sines. E começamos por si, Sr. Presidente. Boa tarde e bem-vindo aqui à Rádio Sines. Portanto, durante este período já tivemos vários casos, chegámos ao zero e agora voltamos a ter casos. Sr. Presidente, como é que está a situação? Bom, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sines, cumprimentar a doutora Fernanda Santos, Joaquim e Filipe. É um prazer voltar, 2 meses e meio depois. De facto, ao fim de todo este tempo, tivemos aqui a última vez em março, no início de março. Durante todo este período, 2 meses e meio, a situação evoluiu favoravelmente. Eu recordo que quando aqui estivemos a última vez tínhamos cerca de 30 casos ativos e 545 no total. Neste momento a situação, depois de termos uma situação perfeitamente normal, agravou-se nos últimos dias. Portanto, hoje teremos cerca de 22 casos ativos e 597 no total, ou seja, um crescimento ao longo de 2 meses e meio de cerca de 50 casos. Mas, obviamente, isso é consequência, de certa forma, daquilo que foi o desconfinamento e também a abertura que tivemos da própria atividade económica e também na sequência dos 2 fins de semana que tivemos em junho, com muita gente a visitar o Concelho de Sines, nomeadamente Porto Covo. Tivemos muitos turistas, tivemos muitos visitantes e seria natural que o número de casos viesse a subir. No entanto, devo dizer que é necessário perceber que temos que evitar a todo custo que esta situação se alastre. Nós sabemos que nos concelhos vizinhos, nomeadamente Odmira, a situação tem sido um pouco complicada. Temos também casos um pouco mais a norte do nosso concelho, mas temos que nos focar nos nossos casos. E, curiosamente, nesta fase temos aqui 2 focos, principalmente em Porto Covo, mas naturalmente que a doutora Fernanda Santos irá falar nisso. E é importante que, principalmente no comércio, as pessoas tenham consciência que é necessário reforçar as medidas de combate ao Covid, nomeadamente ter mais precauções, também ter algum cuidado com as pessoas que são contratadas e que vêm trabalhar para o Concelho e exigir que sejam feitos testes, porque só dessa forma é que nós conseguimos minimizar os riscos inerentes a uma situação como estas. Sabemos também que o número de casos que estão neste momento a acontecer no nosso concelho estão focados em 2 locais específicos, mas obviamente temos que dar uma resposta imediata, e essa resposta imediata é sensibilizar as pessoas para a necessidade de ter cuidados, independentemente da vacinação que está a decorrer a bom ritmo. Temos que ter essa noção que é necessário ter algum cuidado, ou ter muito cuidado apesar da vacinação. E o município tomou já uma decisão de voltar a distribuir novamente máscaras junto à população, não apenas máscaras sociais, como também máscaras cirúrgicas. Será a 4ª distribuição que vamos fazer. Esperemos que na próxima semana tenhamos já a possibilidade de essas máscaras serem entregues à população em geral. Portanto, é mais uma medida que vamos tomar no sentido de evitar que estas situações que estão a acontecer nos últimos dias possam trazer consequências mais graves para o Concelho. Obrigado. Refiro também que estamos aqui a cumprir todas as regras, distanciamento, estamos separados também por acrílicos, por isso mesmo quem fala pode tirar a máscara. Doutora, bem-vinda também aqui à Rádio Sines, alguns meses depois. Doutora, já chegamos aqui ao zero, que era um número tão ambicionado por nós todos, mas agora as coisas voltaram a piorar, especialmente na freguesia de Porto Covo. Qual é o ponto da situação nesta altura? Boa tarde também, boa tarde a todos, Sr. Presidente, boa tarde a todos, boa tarde também aos nossos ouvintes. É verdade, tivemos uma situação muito confortável até ao início desta semana. Tivemos 0 casos já, é verdade. Neste momento temos um surto em Porto Covo e temos ao todo 22 casos ativos. A contabilização de hoje, ou seja, estes são os casos que nós temos ativos hoje. Estes casos estão circunscritos a 2 zonas, principalmente, mas a verdade é que estas pessoas que estão positivas e que só foram positivas agora já estavam sintomáticas, algumas delas há muitos dias.
Portanto, eu chamo a atenção que as pessoas, quando estão sintomáticas, não devem trabalhar. As pessoas, quando estão sintomáticas, devem ligar para o Serviço Nacional de Saúde ou ir a um atendimento do centro de saúde ou do hospital, seja onde for, mas devem fazer esse atendimento, devem procurar os cuidados de saúde e não devem trabalhar, porque aquilo que poderia ser poucos casos, de repente, são muitos casos, porque as pessoas trabalham, em contexto laboral, trabalham muito próximo, às vezes tiram a máscara, partilham espaço e partilham equipamento e partilham superfícies e, portanto, aquilo que podia ser uma situação confortável neste momento não é. E os trabalhadores, doutora, que vão chegando, é importante que sejam testados antes de entrar, por exemplo, no ambiente de trabalho? Eu tenho falado com alguns colegas e com algumas pessoas até que trabalham também na área turística, restauração e alojamentos, e eu estou a aconselhar, e eu pedi aos meus colegas também estão a fazer a mesma coisa, que estamos a aconselhar que as pessoas que vêm de novo trabalhar, todas as pessoas que admitam pessoas novas para trabalhar, que peçam um teste com pelo menos 48 horas. Se as pessoas fizerem isso, já temos alguma garantia, porque a verdade é que nós não temos mão de obra suficiente aqui para trabalhar na restauração e para trabalhar nos alojamentos na área turística, e portanto vêm pessoas de outros sítios. Essas pessoas vêm de outros sítios, vêm de Lisboa, vêm de Sesimbra, vêm de sítios onde realmente há transmissão comunitária, e essas pessoas podem vir positivas. E portanto aquilo que nós pedimos, e eu faço este reforço para os empregadores, que tenham cuidado, porque se nós tivermos um caso positivo numa empresa, numa restauração, num alojamento, nós provavelmente temos que fechar esse equipamento e vão ficar pessoas 14 dias de isolamento e, portanto, acho que isto deve ser tomado em atenção por todos nós. Doutora, neste caso, quem está vacinado, que já foi vacinado, ou pelo menos uma toma da vacina, faz testes, completando em quarentena, explica-nos tudo isso. A vacina não protege totalmente. E enquanto nós não tivermos imunidade de grupo no nosso país que permita estar confortáveis, a vacina faz com que tenhamos menos casos, é óbvio, é o que aconteceu, por exemplo, nos idosos. Nós temos neste momento uma situação confortável porque as pessoas a partir dos 60 anos estão protegidas com 2 doses e, portanto, isto tem sido bom, e nós vimos que não tivemos problemas nos lares, não é? O número de casos nos lares diminuiu muito e a mortalidade, então, nem se fala. E a verdade é que se nós não tivermos uma imunidade de grupo suficiente, só ter vacina não é suficiente. Porque quando as pessoas que estão vacinadas também conseguem contrair a doença e conseguem estar infectadas. Portanto, o estar vacinado não significa que não se faça teste, não significa que não se fique de isolamento, é obrigatório fazê-lo. E nós temos que ter cuidado com isso. A questão também das escolas, doutora. Há uma turma que foi para casa na escola do Porto Covo para ser testada. Sim, como é que funciona? Há um miúdo que teve contacto e a turma vai toda para casa? Isto funciona de uma forma geral assim. Sempre que nós temos um caso positivo numa escola, toda a turma e os contactantes dessa turma são testados imediatamente. O que acontece é que às vezes há turmas, por exemplo, imaginemos no ensino básico, tem uma professora, mas se estivermos numa escola do ensino secundário tem vários professores e, portanto, temos que avaliar os professores, cada um, e perceber qual é o risco que tem, porque as pessoas que são neste momento nós testamos todos, alto e baixo risco, toda a gente testa, é a norma. Eu prefiro pecar por excesso até do que por defeito, mas a norma diz que temos que testar os de alto risco e os de baixo risco. Sendo que os de baixo risco, se tiverem teste negativo, podem ter alta. Com a avaliação da Autoridade de Saúde, podem ter alta. Os de alto risco ficam sempre 14 dias. Portanto, nós testamos sempre a turma toda e todos aqueles que são os contactantes desse indivíduo, dessa criança. Neste caso, as pessoas, estes 22, estão algum no hospital, doutor, ou apenas em casa? Não temos ninguém internado. Neste momento temos internados 3 pessoas no hospital, que não são do nosso concelho, são do Concelho de Odmira, e são pessoas que estão relativamente bem, não temos ninguém em cuidados intensivos, e também temos uma boa notícia, que é o último óbito que tivemos foi em março, portanto mantemos os 118 óbitos que tínhamos desde março, o que é bom também. Portanto, a situação está como se previa, doutora, continuar a ter casos, não ter internamentos e não ter mortes. É isto que a vacina faz, é fazer com que as pessoas que estão vacinadas e que tenham Covid, pelo menos também têm uma doença mais leve, uma doença mais ligeira, e portanto temos o cuidado de dizer às pessoas que têm que estar vacinadas, porque a vacina os protege, mas não protege só da doença, protege também de uma doença mais grave. Esta é a parte mais importante. Doutora, e os clientes que estiveram nestes restaurantes são de risco? Os clientes não são considerados de risco. Porquê? Porque para ser considerados de risco é preciso que as pessoas estejam sem máscara, uns e outros, não é? Nós sabemos que os empregados estão todos sempre com máscara e têm alguma distância. As pessoas tiram a máscara quando estão a comer.
Claro que não pode acontecer, como aconteceu no dia, por exemplo, do jogo de futebol de Portugal, em que as pessoas se levantaram todas aos abraços e aos beijos, não é? Quer dizer, não pode ser, as pessoas têm que ter algum cuidado com isso. Nós temos que perceber que a nossa situação ainda não é confortável. Nós não temos uma imunidade de grupo, não temos uma taxa de vacinação que nos permita estar descansados. Temos pessoas vacinadas que são população mais velha, mas temos as pessoas mais novas que não estão vacinadas. E estas pessoas mais novas também ficam doentes e também contraem a infecção, como é óbvio, e podem contagiar pessoas que, embora estejam vacinadas, também mais velhas podem ficar doentes. Portanto, nós temos que ter todos os cuidados como tínhamos anteriormente. Ou seja, nós temos que pensar... Peço desculpa. Nós temos que... Eu que não tinha aqui o telefone. Peço desculpa. Sim, mas não há problema. Doutor, portanto, é importante continuar a ter os mesmos cuidados, não é? Temos que ter os mesmos cuidados, temos que pensar que temos que diminuir os aglomerados de pessoas, temos que funcionar e continuar a funcionar em bolha. Vamos ter que aguentar mais uns meses, 2, 3 meses, talvez até temos uma imunidade de grupo e temos suficientemente a população em quantidade suficiente vacinada para podermos estar mais confortáveis. Vamos ter que aguentar isso, porque senão daqui a bocado não são 22, são 42, 50, 60, 70 e nós vamos... Vai ser complicado, porque os recursos que existem de saúde para dar resposta a isto também estão limitados, não é? E os hospitais também. E estes números depois têm consequências económicas, que é encerrar o comércio... É mais isso ainda, porque é assim, se nós não tivermos cuidado agora, nós podemos ter que diminuir os horários de restauração, por exemplo, não é? E podemos ter de diminuir alguns serviços e isso vai ter impacto na economia. E quando tem impacto na economia local, tem impacto em todos nós, como é óbvio. O turismo é agora o grande problema, doutora, nesta altura? O turismo é o grande problema, mas o turismo nós também não podemos dizer que não existe, que não pode existir. Tem que existir com regras, tem que existir, os hotéis estão a cumprir as regras, têm muito cuidado, portanto, os restaurantes também têm que ter e nós, como cidadãos, também temos que ter, porque se nós não tivermos cuidado, não serve de nada os restaurantes e os alojamentos locais terem, ou os hotéis terem cuidado. Mas o facto de termos baixado muito, doutora, levou que muitas pessoas pensassem que já está o assunto arrumado. Há aquilo que se chama uma fadiga pandémica, Joaquim, que é, as pessoas ficam cansadas, todos nós estamos cansados, as pessoas estão, olha, uns estão cansados de estar confinados porque estão em casa, os outros estão cansados porque estão a trabalhar, que é o caso de muitos de nós que estão a trabalhar sem férias e sem dias, sem manhãs, sem dias, sem noites e sem fins de semana. Outros estão cansados só porque estão cansados, outros estão cansados porque não podem ir aos restaurantes. Portanto, todos nós estamos cansados. Isto chama-se fadiga pandémica, mas esta fadiga pandémica não nos pode tirar o raciocínio nem o discernimento de dizer que nós temos que continuar a ter cuidado. Obrigado, doutora. Voltamos a falar com o Sr. Presidente. Portanto, toda esta questão já levou a autarquia a não realizar o Festival Músicas do Mundo, as tasquinhas, todas essas iniciativas. Presidente, e que medidas é que têm sido tomadas? Bom, de facto, é importante encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que são as prioridades da saúde, que são de facto as principais prioridades neste momento, com aquilo que é a necessidade de ter uma atividade económica cada vez mais intensa. Ou seja, nós não conseguimos manter por muitos meses uma situação como aquela que vivemos no primeiro trimestre de 2021, onde praticamente todo o comércio esteve encerrado. Face a essa consciência, a essa necessidade, obviamente que tivemos que encontrar aqui mecanismos que pudessem, de certa forma, compensar também o encerramento do comércio. Tivemos 2 apoios o ano passado, em 2020, o Sines Apoio e o Sines Apoia Mais, que distribuímos algumas centenas de milhares de euros pelos comerciantes, portanto foi um apoio a fundo perdido. E já este ano, em 2021, tivemos também um outro programa, o Sines Retoma, com o objetivo de apoiar, portanto, a retoma dessa atividade económica por parte do pequeno comércio ou do comércio local. Foi um programa também que teve muita adesão. Estamos a falar de apoios que visaram, sobretudo, o pequeno comércio, a restauração, o comércio de rua, o comércio que está na zona histórica. Portanto, todo esse comércio que necessitava, de facto, ter aqui mais um apoio. E isso foi feito, foi atribuído pela autarquia, relativamente a um período muito curto. Estamos a falar ao primeiro trimestre de 2021, uma vez que foi durante esse período que não houve qualquer atividade económica. Mas consciente da necessidade de incutir aqui também algum espírito de retoma, quisemos também realizar alguns eventos.
Começámos por realizar alguns eventos desportivos. Recordo o triatlo foi realizado relativamente recentemente, portanto foi um evento desportivo que trouxe a Sines algumas centenas de pessoas sem qualquer problema do ponto de vista de saúde pública. As coisas estiveram muito bem organizadas e muito bem acompanhadas. Recentemente tivemos também um campeonato distrital de ginástica no pavilhão multiusos. Vamos ter também até final deste mês uma prova de ciclismo da Volta ao Alentejo, que virá a Sines, ou seja, temos tentado realizar alguns eventos que não ponham em causa, de facto, o agravamento da situação em termos de Covid, mas que podem ser também um balão de oxigénio para a atividade económica do nosso concelho. Curiosamente, ao falar com alguns desses empresários, constatou-se que, de facto, o nosso comércio e, principalmente, o alojamento tem estado bem preenchido, bem composto, o que é um bom sinal, é um sinal de retoma, mas os grandes eventos era impossível realizar. E, de facto, nós aqui tivemos uma opção mais conservadora, apesar das conversas que tivemos e das reuniões com a doutora Fernanda Santos, chegámos à conclusão que não existiam condições para realizar um festival como o Festival de Músicas do Mundo. E, de facto, fazer apenas concertos por fazer, com as restrições que existem por parte da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente impossibilitando que o Castelo tivesse mais de uma centena de pessoas, era, de facto, impossível realizar esse evento e tomámos essa opção de não o realizar para bem da saúde de todos. Não tomámos ainda a decisão, mas é praticamente um dado adquirido que é quase impossível realizar as tasquinhas. Aliás, as tasquinhas são um evento onde há muito contacto, onde é necessário ter pessoas num pequeno espaço para cozinhar, para mostrar os nossos pratos, a nossa gastronomia, e limitar um evento desses, restringindo o número de pessoas que podiam aceder durante determinado período àquele evento, seria, de facto, matar o evento e não fazia qualquer sentido. Aquilo que estamos a tentar encontrar é uma solução para que as pessoas, em vez de irem às tasquinhas, possam ter na restauração essa oferta. Ou seja, que os nossos restaurantes possam ter uma oferta diversificada, encontrar aqui soluções com as associações locais de forma a promover e apoiar todo esse comércio. Aliás, como fizemos ainda recentemente com a Associação de Comércio Local de Sines, um evento onde quisemos assinalar os Santos Populares, e a Câmara adquiriu uma série de manjericos e a própria Associação fez essa distribuição. A Câmara também se associou num ou outro evento pontual nessa distribuição, mas foi uma forma de dizer ao pequeno comércio que nós estamos aqui, estamos para apoiar, e tem aqui um símbolo dos Santos Populares para oferecerem aos vossos clientes. Foi uma forma, de facto, de dar aqui também um apoio, que é aquilo que temos feito ao longo desta pandemia, nomeadamente através de apoios financeiros ou de outra forma. Tivemos também o cuidado, no início deste ano, de permitir que os estabelecimentos comerciais, principalmente a restauração e bebidas, pudessem ter espaços de esplanada alargados, sempre em sintonia com a doutora Fernanda Santos, uma vez que há aqui exigências que são absolutamente essenciais, e isso tem funcionado na nossa cidade. Alguns criaram novas esplanadas, suprimimos, em alguns casos, lugares de estacionamento para permitir que existissem esplanadas, e eu julgo que, desse ponto de vista, as coisas estão devidamente acauteladas, com exceção de um caso ou dois, onde as esplanadas não estão exatamente como eu gostava que estivessem, nomeadamente em Porto Covo. Existe alguma concentração, o que não é bom, mas tirando uma situação ou outra, penso que as coisas têm corrido dentro da normalidade, sem grandes problemas. Aliás, julgo que neste momento nem temos nenhum caso aqui na cidade de Sines, nenhum caso ativo, o que diz bem que as coisas têm funcionado, apesar dos muitos testes que temos feito. Não quer dizer que amanhã não possa surgir, até porque, como foi referido por a doutora Fernanda Santos, há situações que estão a ser neste momento analisadas, nomeadamente nas escolas, que é sempre uma preocupação, mas diria que, do ponto de vista da Câmara Municipal, as coisas estão controladas, estão a ser acompanhadas, e qualquer medida que seja necessário tomar, naturalmente que tomaremos sem qualquer hesitação. Sr. Presidente, aqui o ideal é conseguir o equilíbrio entre a saúde, portanto, a preocupação com a saúde das pessoas e também a capacidade de as tratar no hospital, e depois a parte económica, que é também preciso manter a atividade económica, porque o país não pode parar, e a nossa região vai agora entrar na fase do verão, que é onde os empresários da restauração fazem o dinheiro para depois garantir o inverno.
É verdade. Aliás, exemplo disso foi, de facto, aqueles 2 fins de semana de junho, do início do mês, onde tivemos uma grande afluência de turistas e de pessoas que procuraram o nosso concelho, por uma série de razões, possivelmente também porque temos aqui boas condições para dar aos turistas, mas sobretudo também porque tem sido um município que ao longo de todos estes meses tem tido alguma tranquilidade, com exceção de um momento ao outro, nomeadamente com o surto da Santa Casa, onde tivemos aqui uma situação mais complexa, mas temos tido aqui, de facto, uma situação serena, digo, sem grandes complicações, fruto também do comportamento que a população tem tido, ou acatar também as decisões da Autoridade de Saúde e, de certa forma, a contribuir para que o número de casos não tenha aumentado significativamente. Agora, há aqui uma questão que eu gostaria de reforçar, e que vem na sequência daquilo que a doutora disse, que é quando se emprega um novo funcionário, temos que ter o cuidado de testar, de exigir esse teste, porque só dessa forma conseguimos comprovar se ele está positivo ou não e se pode ser um grande problema ou não para o próprio comércio, porque trazer um funcionário que esteja positivo e obrigar que o estabelecimento feche por muitos dias é algo que todos devemos evitar e naturalmente que os empresários têm que ter essa sensibilidade de perceber que é absolutamente essencial que façam isso, por forma a evitar situações muito mais complicadas no futuro. Doutora, passando para si, agora começam também os casamentos, os batizados, é também uma preocupação? Exatamente. E em relação aos casamentos e batizados, a Direção-Geral de Saúde atualizou uma norma sobre isso, que é uma norma 19, e ela refere que sempre que... Eu vou ler, porque eu acho que isto é importante as pessoas ouvirem com muita atenção. Nos eventos de natureza familiar, designadamente festas, casamentos, aniversários, bem como quaisquer outras celebrações similares, com reuniões de pessoas fora do agregado familiar, aos profissionais e participantes, nos termos do plano de promoção de testagem, devem ser feitos testes desde que haja um número de participantes superior a 10. Portanto, casamentos e batizados superior a 10, toda a gente tem que testar. Tanto tem que testar os noivos, como tem que testar os trabalhadores, como tem que testar os convidados. E esses testes podem ser de várias formas. Depois a própria norma diz como é que tem que ser. Podem ser testes rápidos ou podem ser testes PCR, que são os testes mais complicados. Mas tem que testar. Assim como também nos eventos de natureza cultural e desportiva, em que haja mais do que 1000 pessoas em ambiente aberto ou mais do que 500 em ambiente fechado, também tem que ser feitos testes prévios. Portanto, casamentos e batizados e reuniões familiares e eventos e reuniões, mesmo que sejam fora do mesmo agregado familiar, obriga a fazer teste. Eu acho que nós vamos ter que pensar, e sinceramente, acho que vamos ter que pensar nos casamentos e batizados restritos. Vamos ter que pensar que os eventos não podem ser como eram, até que nós estejamos todos numa situação mais confortável, como eu disse há bocado. Eu penso que estamos numa situação intermédia até termos uma imunidade de grupo, em que a imunidade de grupo também não vai ser tão rápida como nós pensámos, porque nós temos neste momento uma variante Delta que é 60% mais contagiosa que as outras e, portanto, a imunidade de grupo vai ter que ser superior àquela que nós pensávamos que era possível ter. Temos que tomar em conta tudo isto e temos que perceber que há eventos que têm que ser feitos provavelmente em bolha e com um pequeno número de pessoas. E que a relação entre as pessoas vai ser diferente a partir de agora, doutora? Já é diferente desde o ano passado, não é? Sim, a relação entre as pessoas já é diferente. Nós podemos abrir um bocadinho, mas como dizia há bocado o Presidente, nós temos que conciliar isto que é a nossa vida, do dia a dia, com aquilo que é a saúde e que a economia também não pode parar e nós também temos que promover esta economia, mas não pode ser à custa de tudo, não pode ser à custa da saúde das pessoas. Portanto, temos que ter cuidado. Eu acho que é importante dizer às pessoas que nós temos que privilegiar aquilo que é ao ar livre. Nós temos uma costa fantástica. Temos percursos fantásticos ao longo da costa. Eu agora aproveitei estes fins de semana para fazer uns percursos aqui na Rota dos Pescadores e é fantástica, realmente. Podemos fazer isso ao ar livre, não é? E porquê é que não fazemos? Porquê é que temos que estar em ambientes fechados? Depois, a vocalização, o falar, o gritar, o falar para outras pessoas, nós sabemos que esta é a via de contágio e, portanto, temos que manter uma distância como deve ser. Depois,
ao ar livre, os jovens gostam tanto de estar juntos, estejam juntos ao ar livre, não precisam estar em sítios fechados, não precisam estar em bares, não é? Ou juntar-se em casa de todos, como nós tivemos aí uma vez que tínhamos uma pessoa positiva numa casa e que ficaram os amigos todos positivos, como é óbvio. Portanto, temos que privilegiar isto, espaços fechados o mínimo possível. Em relação àquilo que é o comportamento normal nas praias, nós sabemos que todos temos restrições nas praias também. Nós estamos a fazer neste momento as vistorias da bandeira azul, estamos a fazer vistorias também aos equipamentos de praia, e as praias têm que ter todas um plano de contingência. Quando esse plano não está feito, tem que ser feito. Se não está feito até agora. E esse plano de contingência tem que prever algumas coisas que estão na norma e que são obrigatórias que estejam lá. O que significa que nós também temos que ter algum descanso, que as autarquias ao longo do país têm feito um grande investimento nas suas praias, nas praias de bandeira azul, nos equipamentos de praia, mas também nós também temos uma responsabilidade, não são só os outros, não é? Eu penso que vai correr bem se todos nós tivermos algum cuidado e tivermos em mente que o ar livre é o mais importante e que a vacinação não faz tudo. E a vacinação está a correr muito bem? A vacinação está a correr muito bem. Já estamos com as pessoas de 40 e poucos anos já podem estão a ser chamadas neste momento. Nós estamos com tudo o que é para cima dos 60 anos está vacinado com as 2 doses, e por isso é que eu lhe dizia há bocado, estamos de alguma forma confortáveis em relação aos mais idosos e mesmo em relação aos lares, e portanto está a correr muito bem. Não tem faltado não tem havido falta de capacidade da unidade local de saúde de responder a tudo aquilo que são os compromissos que vêm superiormente. Não somos nós que fazemos o agendamento da vacinação. A vacinação é feita no agendamento central, naquilo que se chamam salas de vacinação, e depois nós recebemos essas listas e nós limitamos-nos a fazer a vacinação localmente. Doutora, cada pessoa tem que olhar por si, não pode esperar que a GNR esteja ali ao lado a tomar conta dela. Portanto, e tem havido casos em que eu tenho pedido à GNR para ir à procura de pessoas, porque as pessoas... está a acontecer uma coisa que me preocupa também de alguma forma, que é, tem havido cidadãos que chegam ao país, oriundos de países onde deveriam fazer confinamento à chegada a Portugal, e que dão números de telefone errados, e-mails errados e endereços errados. Ou seja, que nós às vezes não conseguimos. Isto está a acontecer no país inteiro. E é uma preocupação também. E já tivemos 2 casos desses aqui em Sines. E se não fosse a GNR, nós não tínhamos conseguido localizá-los. Doutora, e se entrarem por Espanha, têm que cumprir a mesma, não é? Têm que cumprir sempre a mesma. Entrem em qualquer uma das fronteiras terrestre ou marítima ou aérea, têm sempre que cumprir os 14 dias, desde que venham desses países. Portanto, cada um as pessoas devem estar também atentas a fiscalizar-se aos outros, Presidente, para que cada um esteja atento ao comportamento do outro e também cumpra, não é? Sim, é verdade. É absolutamente essencial que cada um de nós possa cuidar de si próprio, porque desta forma estamos a cuidar também dos outros. A doutora Fernanda Santos falou há pouco na questão das praias. É absolutamente essencial que as pessoas tenham comportamentos adequados ao período que vivemos. A Câmara tem feito um esforço, de facto, nos últimos anos, para adequar uma série de praias àquilo que devem ser as novas regras, mas, sobretudo, haver alguma disciplina no estacionamento, na forma como as pessoas vão para as praias. Recordo que ainda o ano passado fizemos aquela obra junto à praia da Ilha do Pessegueiro, com os passadiços, portanto, para as pessoas terem acessos bem identificados, terem um estacionamento, deixarem os carros atrás. Tivemos também a oportunidade de fazer aquela zona de mirador junto ao Portinho, em Porto Covo. Ou seja, em termos de praias, tem havido aqui uma aposta clara no sentido de criar melhores condições, não apenas para aqueles que aqui vivem e que gostam de frequentar as nossas praias, como também para quem aqui vem e gosta e escolhe este concelho como concelho de eleição para passar férias. Por exemplo, ainda hoje está a decorrer uma obra na praia Vasco da Gama, neste caso feita pela administração do Porto de Sines, uma vez que achámos conveniente para que a praia tivesse uma melhor acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida. Portanto, é um passadiço em madeira, com inclinações apropriadas, uma vez que as rampas que existiam não tinham essas condições. E uma vez que é uma praia urbana com boas condições de estacionamento, portanto, impunha-se também a criar essa condição ao nível da mobilidade. Portanto, há aqui
aqui um esforço, de facto, que tem sido feito nos últimos meses também, no sentido de criar melhores condições, mas naturalmente isto vai depender muito do comportamento de cada um de nós, do comportamento das pessoas em grupo, que é de facto a grande preocupação que temos neste momento. Evitar estarmos juntos, estarmos muito próximos dos outros. Eu percebo que por vezes, e já aconteceu comigo, beber uma cerveja num bar e haver naturalmente pessoas que se juntam à volta, mas evitamos a todo o custo que possamos beber a bebida, mas logo de seguida usar a máscara para evitar qualquer problema. Portanto, é um apelo que eu faço no sentido de termos bastante cuidado, apesar das coisas neste momento estarem melhores do que estavam há um ano atrás, quer do ponto de vista da vacinação, quer do ponto de vista também dos contágios, mas é muito importante que mantenhamos a seriedade e, acima de tudo, comportamentos adequados para o momento que vivemos, que é um momento absolutamente excepcional e que, como a doutora diz e bem, e eu concordo com essa observação, pensávamos que isto iria passar muito mais rapidamente. Não é o que vai acontecer. Temos exemplos espalhados por o mundo de situações muito complicadas que estão a acontecer e temos que esperar e criar condições para que não possamos recuar ou voltar atrás naquilo que foi os períodos mais complicados que vivemos no nosso país. Doutora, para fechar, consigo, portanto, deixar aqui alguns conselhos. Já aqui podemos recordar, portanto, se vai trabalhar num restaurante ou numa bolha, deve ser, primeiro, testado numa bolha, num alojamento local, num hotel, pessoas que venham de fora, os empregadores que tenham esse cuidado, que é testar as pessoas que recebem de novo no seu equipamento, na sua exploração, no restaurante, seja no que for. E depois nós temos uma costa fantástica, lindíssima. Privilegiem o espaço ao ar livre, os passeios ao ar livre. Cuidado com espaços fechados. O que nós temos estado a assistir neste momento no país todo são surtos em ambientes familiares. Não só de casamentos e batizados, mas de festas, de almoços e de jantares. Portanto, tenham cuidado com isso. Façam os possíveis para... façam piqueniques. Nós temos sítios fantásticos para fazer piqueniques, portanto, façam piqueniques, corram, andem a passear ao longo da nossa costa vicentina, que é lindíssima. Usem a máscara sempre. Quando estiverem no restaurante, se estiverem de pé, quando saírem do restaurante, saiam de máscara. Quando entrarem, entrem de máscara. Se tiverem que ir aos lavabos, usem a máscara. Não estar em conjunto de pé num restaurante, nós só aceitamos que as pessoas estejam sentadas e com os lugares marcados. E depois casamentos e batizados. Testar. E se tiver sintomas, doutora, mais vale faltar ao emprego um dia do que estarmos a fechar restaurantes ou fecharmos alojamentos locais ou fecharmos empresas porque as pessoas estão positivas e já estavam sintomáticas há uns dias. E isto tem acontecido sistematicamente. Portanto, se estiver sintomático, ligue para o Serviço Nacional de Saúde, para a linha de saúde 24. Isso já passou dos 40 anos, marca vacinação. Exatamente, marca vacinação. Obrigado, doutora. Tem estado a responder muito bem. Contamos tê-la cá no próximo mês para fazermos um novo balanço. Sr. Presidente, também muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Portanto, fechamos este direto, aqui especial de informação sobre o Covid no Concelho de Sines, que hoje tem 22 casos na freguesia de Porto Covo. Tenha muito cuidado, cuide-se e voltamos dentro de um mês para fazer um novo balanço da situação no Concelho.